Cucu, seja bem-vindo ao livro comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira e hoje começamos o terceiro livro, Realização da Promessa Feita à Morta. Capítulo 1, A Questão da Água a Montfermoy. Montfermoy está situada entre Livry e Cheille, sobre a borda meridional desse alto platô que separa Urk da Marne. Hoje em dia, é uma cidade ornamentada, todo o ano, com casas em gesso e, aos domingos, com burgueses felizes. Em 1823, não havia a Montfermoy nem tantas casas brancas, nem tantos burgueses satisfeitos. Era apenas um vilarejo dentro de um bosque. Encontrávamos, aqui e acolá, algumas casas de prazer do último século, reconhecidas por seu grande ar, com suas varandas de ferro torcido e suas grandes janelas com pequenos vidros quadrados que faziam sobre o branco das persianas fechadas todo tipo de verdes diferentes. Mas Montfermoy era só um vilarejo mesmo. Os comerciantes de tecidos e os agregados que percorriam os vilarejos ainda não o haviam descoberto. Era um lugar tranquilo e charmoso, que não estava no caminho de lugar nenhum. Viviam bem essa vida de bom camponês, que não é muito cara e é abundante. Tão fácil. Somente a água era rara, por causa da elevação do platô, e era necessário ir a buscar bem longe. A parte do vilarejo, do lado de Gagny, pulsava sua água dos magníficos lagos que existiam dentro do bosque. E o outro lado, que cercava a igreja e que estava ao lado de Cheille, não encontrava água potável em outro lugar, senão em uma pequena fonte perto do caminho de Cheille, a mais ou menos um quarto de hora de Montfermoy. Então, era um trabalho rude e árduo o de ir buscar a água cada vez que era preciso realizar tarefas. As grandes casas, a aristocracia, incluindo a Gargote Thénardier, fazendo parte, pagavam 1 liard por balde a um bom homem, quer dizer, ao Estado. E esse homem ganhava dessa empresa de águas a Montfermoy 8 sous por dia. Mas esse bom homem trabalhava até às 7 horas da noite no verão e até às 5 horas no inverno. E, uma vez a noite chegada, uma vez que as persianas estão fechadas, quem não tinha água para beber deveria ir buscar ou ficar com sede. Isto era o terror desse pobre serzinho que o leitor, talvez, não esqueceu. A pequena Cosette. Nós nos recordamos que Cosette era útil aos Thénardier de 2 maneiras. Eles se faziam pagar o que devia à mãe e eles se faziam servir pela criança. Assim, quando a mãe definitivamente parou de pagar,
Nós vimos o porquê nos capítulos anteriores. Os Thénardier guardaram Cosette. Ela substituía uma criada. Nessa qualidade, era ela quem corria para buscar a água durante a noite. Então, a criança atemorizada por ter que fazer o trajeto à noite, cuidava de abastecer a provisão de água durante o dia, para assim nunca faltar água na casa. O Natal do ano 1823 foi particularmente brilhante a Montfermeil. O começo do inverno foi agradável, não haviam ainda as geadas ou a neve. Os mágicos, vindos de Paris, conseguiram do prefeito permissão de se instalarem e suas grandes lonas eram vistas na grande rua do vilarejo. E um bando de comerciantes ambulantes, com o mesmo consentimento, instalaram suas barracas da praça da igreja até a ruela do Boulanger, onde situava-se, você talvez lembre, o Boteco Thénardier. Isso encheu os albergues e os cabarés e dava a esse país tranquilo uma vida barulhenta e alegre. Nós deveríamos mesmo dizer, para ser fiel historiador, que entre as curiosidades espalhadas sobre a praça, havia uma tenda com pessoas vestidas de trapos e vindas não sei de onde, que apresentaram ao povo de Montfermeil, em 1823, um desses atemorizantes urubus do Brasil, que nosso Museu Real só possuiu depois de 1845 e que tem como olho um cocar tricolor. Os naturalistas o chamam, creio eu, de Caracara Polyborus. Alguns bons velhos soldados bonapartistas, retirados no vilarejo, foram ver esse pássaro com devoção. Os mágicos davam ao cocar tricolor um efeito de fenômeno único, feito por Deus para o seu pequeno zoológico. No início da noite daquele Natal, vários homens estavam instalados nas mesas, bebendo em volta de 4 ou 5 velas, na sala do albergue Thénardier. Essa sala parecia-se a qualquer outra sala de cabaré, com mesas, com jarros de lata, com garrafas, com bebedores, com fumadores, com pouca luz e bastante barulho. A data do ano 1823 estava, portanto, indicada pelos 2 objetos na moda, então, pela classe burguesa. Estavam sobre uma mesa um caleidoscópio e uma lâmpada em ferro branca. A Thénardier vigiava o jantar que dourava diante de um fogo claro. O marido, Thénardier, bebia com os clientes e falava de política. Entre as conversas políticas,
que tinham como objetivo a Guerra da Espanha e o Duque de Angoulême, ouvíamos no disse-me-disse os parênteses, todos os locais, como esses aqui. Do lado de Nanterre e de Suresnes, o vinho deu muito. Onde contávamos com 10 peças, tivemos 12. As uvas liberaram bastante suco no pressador. Mas a uva não deveria estar madura? Não. Nesse país, lá, não é necessário fazer a colheita quando estão maduras. Se as colhemos maduras, o vinho torna-se gorduroso no início da primavera. Então, são vinhos pequenos. São vinhos menores do que os nossos. Mas precisamos colher ainda verdes. Ou um moleiro que dizia: é que somos responsáveis pelo que encontramos dentro do saco. Às vezes, são pequenos grãos que não podemos descascar, que passam entre as nossas moelas. Sem contar as pedrinhas que saem do trigo breton. Eu não tenho amor para morder o trigo breton. Não mais do que os serradores querem serrar a madeira com pregos. E em uma das mesas, um ceifador que conversava com o proprietário sobre um trabalho para fazer na primavera, dizia: não tem nada de errado em ceifar a erva molhada. Ela até corta-se melhor. Pode-se fazer sem nenhum problema. Cosette estava em seu lugar de sempre, sentada perto da mesa da cozinha, ao lado da chaminé. Ela estava vestida com trapos e ela tinha os pés nus dentro dos sapatos de madeira. E ela tricotava meias de lã para as pequenas Thénardier. Um gatinho, ainda filhote, brincava entre os seus pés e ouvia-se rir e se divertirem em uma sala ao lado duas frescas vozes de crianças. Eram Eponine e Azelma. Por intervalos, ouvia-se os gritos de uma criança pequena que estava em algum lugar da casa. E os gritos eram tão intensos que por momentos ultrapassavam o barulho do cabaré. Era um pequeno menino que a Thénardier teve um desses invernos precedentes. Sem saber por quê, dizia ela, efeito do frio. E que tinha agora por volta dos seus 3 anos. A mãe o alimentou, mas não o amou. Quando o choro do pequeno tornava-se inoportuno, o marido dizia: teu filho está gritando, vá ver o que ele quer. Bah, respondia ela, ele me aborrece. E o pequeno abandonado continuava chorando nas trevas. E esse é o final do nosso capítulo de hoje. Espero que você tenha um excelente entardecer. Grande beijo. Nos vemos amanhã.